E aí, gente, nem Science aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um novo artigo que foi lançado na revista Só Divulgar. Dá pra você ver do vídeo anterior que o primeiro foi de cosmologia. E agora, aqui na revista acadêmica tá mais um artigo, né? Então, só pra fazer um panorama, né? A gente teve um sobre a impossibilidade do veganismo na sociedade, né? Dá pra ver aqui que ele é poucas páginas, né? Você pode tanto baixar quanto ler online gratuitamente. Aí teve um do R2, né? Sobre aborto, no caso, né? Também dá pra baixar normalmente. E depois coloquei um sobre praxeologia, que eu já falei em outro vídeo. Um sobre cosmologia, né? Que eu falei sobre vários temas e tal. Só que aqui eu provavelmente vou aumentar esse artigo posteriormente, depois de escrever o de geologia. E agora eu lancei um de 64 páginas, então já é um pouco mais do que o normal, né? E é sobre biologia, né? Então esse daqui é um pouco mais tryhard, né? Só que não tá completo, tá tipo no começo ainda. Literalmente, esse daqui eu só postei, porque realmente, quem quiser ler, é, já ter acesso, já mandei pra algumas pessoas também. Você já pode ter acesso e tal. Esse vai tratar apenas de biologia, né? Em grande parte apenas pra falar o status quo da biologia. Só que essa parte ainda vou escrever pro final, né? Então vai ter uma parte que vai falar sobre só teoria da evolução do ponto de vista é, do que as pessoas acreditam no geral, do ponto de vista tradicional. E aí vai ser uma parte mais final que eu ainda não escrevi, por exemplo. Então a primeira parte tem um resumo um pouco sobre aspectos de biologia molecular e tal. Equações básicas aqui associadas a esse tema. E eu vou também ter que pôr mais, né? Eu coloquei, por exemplo, eu não pus a equação de Fischer, que é extremamente importante. É, então eu tenho que pôr algumas expansões disso. Tem alguns livros também que eu já tenho em mão já que tenho que ler ainda sobre matemática nesse contexto, né? Tanto artigos também quanto livros, né? Então, muitas partes também eu vou revisar. Eu ainda não revisei de forma ortográfica ainda esse artigo. Então só publiquei mesmo pra quem quiser dar uma olhada, né? Então, dá pra ver que tem bastante coisa, né? E aí, depois dessa parte, vai ter, ainda nessa parte específica, vai ter partes que são chamadas biologia, né? Que eu acho que já tá aqui, né? Você vai ter várias. Um resumo, né? Uma exposição de vários temas da biologia e problemas associados à teoria da evolução em alguns aspectos. Sempre colocando os dois lados, né? Sempre tentando responder. Obviamente, talvez nesse daqui eu tive um pouco mais de bias em relação ao outro artigo, mas eu tento ao máximo dar as duas visões, sem assim pender pra uma necessariamente. Então, essa aqui é a parte 2, por exemplo. Dá pra ver que tem bastante coisa. Só que ainda vou aumentar, né? Então, isso daqui é literalmente, tipo, sei lá, nem um terço ainda do artigo final, como vai ser. Ainda vai levar umas semanas aí pra terminar e tal. Tem o apêndice A. O apêndice, ele vai dar uma explicação mais pra parte bíblica, né? Sobre biologia, né? Bem pequenininha. Eu vou aumentar também. Por exemplo, passagens que tem algumas tipos de plantas e tal. E a parte B é sobre um debate, né? Uma explicação de um debate. Do James Tour. Do Lee Cronin, eu acho, o nome dele. E uma parte vai falar um pouco de Assembly Theory, né? Então, essa parte aqui principalmente vai falar um pouco de Assembly Theory e problemas do que é chamado de expansão combinatória, né? E no geral, por enquanto, você tem. Eu acho que tá em 130 citações, mas esse daqui tá pouco ainda em relação ao que vai ficar, né? O que não é muito, esse daqui, por sinal, esse daqui não é muito, tá? Somente pra. Em vários aspectos, esse artigo também é de revisão. No sentido de tentar explicar o tema do ponto de vista atual. E até do ponto de vista mais ou menos das últimas décadas. Então, de certa forma, isso aqui é pouco para o padrão em si nesse tema. Então, aqui é o PDF em si, no caso, se for baixar, você vai ver isso aqui. Eu prefiro ler assim, né? Então é mais a sua opinião, né? Essa parte aqui, por exemplo, que eu vou mudar também, por exemplo, os maiores problemas da teoria da evolução. Então, aqui é uma parte também que mistura filosofia nessa parte, né? Também um pouco de ciência da computação. Eu gosto principalmente dessa parte aqui,
E eu tenho que também talvez mudar, que fala um pouco que é chamada de Turing Jumps. Eu vou, eh, talvez dar uma parte mais prática depois disso. Também entra no que é chamado de metabiologia, né. Tem uma parte aí que fala sobre metabiologia, mais pra frente, né. Tem a ver com esse tema, né. Metabiologia eu conheci recentemente lendo artigos associados a essa questão de computacionalidade computos acho que não vou conseguir falar essa palavra, mas de computar seleção natural, né. E como isso é difícil, na verdade. Então, essa parte aqui eu vou ter que mudar também, que eu creio que deve ter algumas não erros, mas algumas coisas que eu posso melhorar, né. Mas enfim, você vai ter diversas visões, né. A parte aqui eu ponho o ponto criacionista também associado ao ponto tradicional, né, então trago artigos também tradicionais associados ao tema e colocar os 2 pontos em órbita. Só que posteriormente eu vou ter que fazer um só do ponto de vista tradicional, né, pra ficar um pouco mais balanceado, né. Mas enfim, o que é esse artigo, cara? É literalmente tentar falar sobre, teoria da evolução do ponto de vista criacionista, no sentido de provar que ela está errada. Então, é um ponto. Por exemplo, um dos jornais que eu tô lendo é o BI Complexity, por exemplo. Eu tô lendo os artigos e explicando eles da forma mais sucinta possível, tentar trazer outras questões associadas. É, é literalmente tentar explicar tudo no tema associado a isso, né. Porém, tá no começo. Como eu disse, eh, daqui tá literalmente no melhor eu fazer assim, eu vou dar um F5. Então, literalmente no começo. O de astronomia também tá no começo. Tipo, eu vou aumentar ele depois de escrever um de geologia. Então, resumo, eu escrevi um de cosmologia, ponto de vista criacionista e problemas da teoria do design inteligente nesse contexto, e da biologia. Então, para quem já quiser ler, de repente apontar erros, né, pode mandar por e-mail aí. Mas ainda não revisei ortograficamente, ainda não revisei esse artigo, tá? Ainda vou revisar. Não está terminado, então isso daqui é literalmente nem um terço do tamanho que vai ter posteriormente. Talvez muito menos que isso. Posso dizer que pô, talvez isso daqui seja 10% do que vai ter realmente no final, né? Então, esse é o ponto, né? O objetivo aqui é fazer algo um pouco maior e dar ambos os pontos. Obviamente, eu sou criacionista, né? E obviamente, nesse livro, meu bias, de certa forma, é contra a teoria da evolução. Mas eu quero dar os 2 pontos e tentar demonstrar os problemas. Por exemplo, questões eu estava lendo hoje, por exemplo, em live, né, sobre homologia, né, vários problemas em homologia, em relação à explicação da homologia de órgãos, de estruturas, eh, até de, embriogênese, né, questões embriônicas associadas a como seres vivos têm homologias, né. Estruturas são parecidas, né, seja ósseas eh, ou fenótipos que são parecidos um com o outro. E não necessariamente a teoria da evolução explica isso, né. Então o objetivo é exatamente colocar esse contraponto. Então é isso. Vou deixar uma referência aí na descrição só pra dar no primeiro comentário fixado só pra dar um norte, né, do que realmente se trata. Mas é isso, você pode ir agora no site que tá no primeiro link fixado e ver realmente do que se trata isso, né. Então basicamente é isso. Até o próximo episódio.